Bom, o ano é 2017, quase outubro, e muitas pessoas aqui no Japão me perguntam, às vezes perguntam para minha mulher, por que eu sou tão calado, introspectivo, falo pouco, às vezes acham que eu sou até tímido. Bom, quem me conhece de verdade sabe que eu não sou uma pessoa tímida, comigo não tem tabus, eu falo sobre qualquer coisa, intimidade, não tenho problema para falar sobre isso. Não há nenhum tipo de pergunta que consiga me constranger sobre nenhuma hipótese e uma pessoa super sincera. Eu sou uma pessoa muito calada, principalmente aqui no Japão. Primeiro porque eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas com quem eu vou conversar e abrir, justamente por essa questão de uma pessoa ser sincera demais. E segundo porque as pessoas conversam sobre temas que eu simplesmente não tenho nenhum interesse. Mais ou menos, não tenho, claro, um estudo sobre isso, mas eu acho que um terço das coisas que as pessoas falam ou conversam, né, tem como temática a vida de outras pessoas. Então estão falando de relacionamento de outras pessoas, que uma pessoa comprou isso, comprou aquilo. E para minha vida eu acho isso totalmente relevante, né? Isso que a gente chama de fofoca. Às vezes as pessoas nem têm certeza do que estão falando, né? Então conversando sobre esses temas. E simplesmente não tem interesse. Então eu ouço, claro, né? Eu evito de dar minha opinião sobre isso, afinal é a vida de outras pessoas. E talvez seja por isso uma das coisas que as pessoas acham que eu sou aqui no Japão, né? Que eu sou tão silencioso. Segundo, não sou fluente em japonês. Apesar de eu estar estudando japonês há bastante tempo, né? Eu ainda não consigo me expressar muito bem, principalmente com sentenças mais complexas, tal como eu consigo me expressar em português. Terceiro, outra temática muito comum das conversas que as pessoas têm, né? É sobre entretenimento, sobre música, cultura, novela, TV, fatos, acontecimentos, piadas, esse tipo de coisa. E para você se inteirar dessas coisas, você tem que pertencer àquela cultura. Como eu vivo no Japão e eu não sou nativo, não nasci no Japão, eu ainda não entendo vários elementos culturais, piadas, questão de escola. Eu peguei meus sobrinhos conversando com minha esposa sobre o que eles faziam, quais instrumentos eles treinavam na escola durante o ensino fundamental, né? Então ela falando que treinava tal tipo, e aí eles querendo conselho para qual tipo de instrumento é melhor para treinar para orquestra, né? Ou seja, essa questão dos clubes que tem na escola japonesa e que não tem no Brasil. Então, como que eu vou participar uma conversa desse nível, sendo que eu não tenho nenhuma experiência, nenhuma carga cultural? Para falar sobre filme, literatura japonesa só um pouquinho, né? Então, outra coisa que me exclui muito das conversas é isso. E terceiro, não sei nem se é terceiro mais, mas as temáticas que me interessam geralmente é sobre ciência, política, lei, esse tipo de coisa. Eu sei que para uma pessoa normal isso é bem chato. Na parte de entretenimento, se a pessoa quiser falar sobre jogos, né? Inclusive recentemente nem anime mais eu me interesso tanto. Sobre jogos, esse ainda mantenho. Mas sobre música, outras coisas eu não tenho o menor interesse. Não acho que seja frivolidade quem tem. Entretenimento é uma coisa importante. E por gostar de ciências, sobre discutir sobre o que é quarta dimensão, ou o que deve existir dentro de um buraco negro, o que aconteceria se uma pessoa caísse num buraco negro, será que os seres humanos um dia vão conseguir fazer a dobra espacial? É esse tipo de assunto que eu me interesso, né? Muitas pessoas consideram nerd. E existem não existe uma quantidade muito grande de pessoas que gostam de discutir sobre isso, até porque eles não têm interesse. Então, é difícil achar pessoas com interesse semelhante, né?
para falar sobre isso. Então, como eu não tenho nada a acrescentar nesse tipo de conversa que acaba acontecendo ao meu redor, eu acabo ficando calado. Não tenho interesse pelo assunto, não sei me expressar muito bem sobre o assunto, né? E porque eu não tenho nada a acrescentar. Então eu prefiro ficar calado do que ficar falando um monte de besteira, principalmente se for sobre a vida de outras pessoas. Mas quem me conhece sabe que não é problema de timidez, não é problema de convívio social, né? Pelo menos eu acho, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu falo muito, sou uma pessoa muito crítica, né? E faço piada de todo tipo de humor, humor negro. Pra mim não existe limite da zoeira, pra mim não existe. Então, quando eu fico calado, pelo menos na minha opinião, é porque eu não tenho nada a contribuir ou porque não tenho interesse. E, na verdade, praticamente a maioria das coisas que os seres humanos produzem e falam sobre é desinteressante para mim, né? Exceto a questão da ciência, ficção científica. Deve ser por isso que eu sou tão calado.